Bom dia, queridos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, estar de volta, inicialmente de maneira virtual, mas eu creio que num breve espaço de tempo nós estaremos de volta de maneira presencial. Olha, eu estava com muita saudade de vocês. Eu já não aguento mais aqui em casa, meus filhos não acham mais graça das minhas piadas sem graça, então tem que ser vocês vão ter que me aturar, não tem jeito. Beijo no coração. Nós estamos aqui iniciando uma aula de geografia, tá? A gente vai falar sobre geopolítica e relações internacionais. É o primeiro capítulo do nosso livro, né? E a gente vai tentar retomar, do início até a gente chegar naquele ponto em que nós interrompemos e tocar o barco, seguir o barco, ok? Então, queridos, geopolítica. Que significa esse termo geopolítica? Geopolítica é uma ciência estudada dentro da geografia, que estuda as estratégias do Estado para administrar o seu território. Então, geopolítica é uma ciência que ela estuda as estratégias do Estado como um todo para administrar o seu território. E qual o objetivo desse estudo, dessas estratégias? Ela visa a sobrevivência do seu povo, além de uma melhor inserção desse Estado no plano internacional. Mas para a gente entender na totalidade, de maneira holística, a palavra geopolítica, a gente vai precisar entender alguns conceitos que também são estudados dentro da geografia. Um desses conceitos é o conceito de Estado. Porque normalmente quando a gente fala Estado, o que é que vem à cabeça? Uma das unidades federativas de um país. Mas não é esse Estado que nós queremos nos referir. Outro conceito que a gente vai precisar definir aqui é o conceito de nação, além de território e país, para a gente compreender a configuração de mundo, essa geopolítica mundial. Por exemplo, se você pegar um livro de geografia ou o Mapa Mundi de 1990, você vai ver que muita coisa foi mudada, muita coisa alterou nessa geopolítica mundial. Se você olhar o Mapa Mundi, você vai ver que ele está totalmente desatualizado. Então, se você olhar nesse quadro aí que está aí na sua tela, você vai ver, por exemplo, a criação de alguns países ao longo dos anos. Então, olha lá, Bósnia-Herzegovina, em 1992, Eslováquia, 93, República Tcheca, em 93, também, além da Eritreia, Palau, 94, e assim sucessivamente. Como último, nós temos o Sudão do Sul. Então, e por que essa mudança, essa grande mudança nessa geopolítica mundial? Isso aqui é consequência da busca de povos, da luta contra o domínio e invasão de seus territórios por outros países. Eles buscam aqui, buscando uma autonomia política sobre o seu território, acontecem conflitos, são desencadeados vários conflitos, e aí surgem novos países, nessa configuração de mundo. E essa luta incessante contra domínio, contra invasão do seu território por outros países, essa criação de outros países, isso não é uma maneira geral de ver essa geopolítica mundial. Porque alguns países, por exemplo, se você pegar o exemplo da Guiana Francesa, aqui no norte do nosso país, a Guiana Francesa ela fazia parte das 3 Guianas, eram 3 territórios ultramarinos. Você tinha a Guiana Inglesa, a Guiana Francesa, que existe até hoje, e a Guiana Holandesa. Desses 3, 2 conseguiram emancipação política, a sua autonomia política. O Suriname, antiga Guiana Holandesa, e a Guiana, que é a antiga Guiana Inglesa. Porém, a Guiana Francesa, dentro da Guiana Francesa, um território ultramarino da França, não existe grandes movimentos significativos de independência,
porque é conveniente para eles se manterem como dependência da França, devido principalmente ao repasse de dinheiro, ao repasse financeiro, aos investimentos que existem da França lá na Guiana Francesa. Ok? Bem, como eu disse, a gente precisa entender alguns conceitos dentro da geografia. E o primeiro deles é o conceito de estados. Isso aqui não é cachaça, é chá, ok? Então, o estado, o que é estado? De que estado nós estamos falando? O estado é uma forma de como a sociedade, nós enquanto sociedade, estamos organizados politicamente. Então, o Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente, é o ordenamento, é a ordem jurídica que regula a nossa convivência, a convivência de nós que somos habitantes de um país. Então, o Estado é como essa sociedade se organiza politicamente. Ok? É esse ordenamento jurídico, né, que vai dar o controle, a regulação, né, da convivência entre os povos. Então, por exemplo, hoje, como é que a gente vive em sociedade? Nós temos algumas regras, algumas leis que precisam ser cumpridas. Isso é estabelecida pelo Estado. E como é, né, que ela é instituída? Como é que essa regulação, como é que esse ordenamento jurídico ele é estabelecido? É através do governo. Então, o governo é a forma como as instituições políticas e administrativas do país, elas estabelecem a governabilidade. Como assim, Silvio? Eu não estou entendendo. Vamos lá. O governo, de maneira tríplice, enquanto instituição, né, ele vai ordenar, tá? Ele vai gerenciar administrativamente, né, o país. De que maneira? Primeiro, eu falei que era através de um tríplice poder. Como assim, Silvio? Olha lá. Existe o poder que é chamado poder legislativo, eles produzem a lei. Então, quem é o poder legislativo? O poder legislativo, ele está em 3 escalas, na escala municipal, na escala estadual e na escala nacional. Então, vamos lá. O poder legislativo, quem elabora, quem produz as leis, no município, ele é exercido pelos vereadores. No Estado, ele é exercido pelos deputados estaduais. Em âmbito nacional, ele é estabelecido pelos deputados federais e pelos senadores. Então, o poder legislativo ele está assim organizado. Mas também tem um outro poder que coloca essas leis em prática, que é chamado poder executivo, que também está em 3 escalas. Na escala municipal, ele é exercido pelo prefeito. Na escala estadual, pelo governador do estado. Né? Por exemplo, aqui no nosso município, quem é que exerce o poder executivo? É o prefeito. O prefeito Manuel Pioneiro. No nosso estado é o governador é o de Barbalho. E em escala nacional, o poder executivo, ele coloca as leis em prática, né? Ele é exercido pelo presidente, no nosso caso, o presidente Bolsonaro. Ok? Mas existe um terceiro poder, que é chamado de poder judiciário, que vai garantir a execução dessas leis. Ele vai garantir para que a lei seja cumprida, para que ela seja executada. Né? E também ele é estabelecido em 3 escalas. No município ele é exercido pelos juízes, no estado pelos tribunais estaduais e, em escala nacional, pelo Supremo Tribunal Federal. Além desses três poderes, existem as nossas Forças Armadas, que são as organizações
responsáveis pela defesa do nosso território. Enquanto o Brasil, por exemplo, o nosso território brasileiro, quem é que defende? Quem é que defende esse território? São as Forças Armadas, que também ela é estabelecida em três espaços de atuação: Marinha, Mar, Exército e Aeronáutica, Espaço Aéreo. Ok? Compreendido isso, queridos? Então, bora lá. Nós temos o governo, estabelecido de três maneiras, e as Forças Armadas, que são responsáveis pela defesa do território. Bem, para ser reconhecido e respeitado entre os demais estados, por exemplo, o Brasil, para ele ser reconhecido em âmbito mundial entre os demais estados, ele busca a sua soberania, ou seja, busca ter plenos poderes para instituir e administrar as normas e leis que a sociedade deverá seguir em seu território. Ou seja, uma lei, por exemplo, a gente fala assim, olha, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguns estados que lá existe a pena de morte. Quer dizer que aqui no Brasil não tem pena de morte. Por quê? Porque lá os Estados Unidos é um estado soberano. Então, as leis estabelecidas lá, a soberania dessas leis, ela é exercida lá no seu território. Já aqui no Brasil nós não temos pena de morte, mas nós temos uma série de normas e leis que precisam ser cumpridas aqui dentro do nosso território. Isso é o exercício da soberania. Por quê? Porque nós somos um estado soberano. Ou seja, o Brasil, enquanto estado soberano, ele não tem que reconhecer nenhum poder superior a ele. Não, eu vou fazer isso aqui porque os Estados Unidos decidiu, porque a Inglaterra decidiu, ou porque, seja lá qual for o país que decidiu. Não, nós somos um estado soberano, ok? E nós, enquanto estado soberano, nós podemos ou não, nós podemos e estamos, estabelecidos através de uma nação. Ou seja, uma nação pode constituir ou não um estado soberano. Como é que uma nação constitui um estado soberano? Quando ela ocupa um território. Por exemplo, antes da chegada de Cabral aqui no Brasil, nós tínhamos, por exemplo, algo que a gente pode chamar de nação indígena. Mas eles não eram um Estado-nação porque eles não tinham um território organizado politicamente. Então eles não poderiam ser considerados um Estado-nação. A partir da ocupação do Brasil, a partir da independência do Brasil, ele, com suas normas, com suas leis, com seus poderes constituídos, ele adquire uma soberania e se torna um Estado-nação, um Estado soberano. Ok? Tranquilo? Bom, na nossa sociedade contemporânea, Estado-nação é a forma mais difundida de organização de uma sociedade. Porém, existem alguns estados-nação que abrangem diversas nações. Como assim, Silvio? Por exemplo, no tempo da União Soviética, a União Soviética era um Estado-nação, uma reunião de várias nações. Por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido, ele reúne várias nações. Você tem País de Gales, você tem Escócia, você tem Irlanda do Norte e a Inglaterra. Eles constituem o Reino Unido, que é um Estado-nação. Ok, querido? Entenderam isso? Tranquilo? Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender, para a gente compreender o conceito total de geopolítica, o primeiro deles é Estado. Ok? Segundo conceito, nós falamos agora há pouco nele, que é o de nação. Vou tomar um pouquinho de chá aqui. Então, olha só. E o que é nação?
é um coletivo humano, agora há pouco eu dei exemplo disso, é um coletivo humano com características comuns, como língua, como religião, né? Por exemplo, eu falei na nação indígena. A nação indígena, ela tinha uma religião comum, por exemplo, uma língua comum, mas eles não eram um Estado-nação porque eles não tinham um território politicamente organizado. Então, nação é definido como um coletivo humano, um coletivo de pessoas com características comuns, como língua, religião e etc. E os membros dessa coletividade, dessa nação, estão ligados por laços históricos, por laços étnicos e culturais. Como eu falei agora há pouco para vocês, existem nações com Estado constituído ou não. Por exemplo, nações com Estado constituído: Alemanha, Japão, Brasil, Portugal. E há nações que almejam constituir-se como Estado, mas que ainda não são, estão brigando. Por exemplo, a região do Tibete, lá na China. Os tibetanos, eles estão querendo, eles almejam essa independência, eles almejam se tornar esse Estado-nações. Os curdos, que estão em vários, espalhados em vários países, pelo Iraque, pela Armênia, pelo Azerbaijão, pela Turquia, pelo Irã. Então, os curdos são pessoas, esse coletivo humano com características comuns, né, ligados por laços históricos, étnicos, culturais, que ainda não constitui-se um Estado-nação. Ok? Terceiro conceito, território. Território de um país é a base física, é o palpável, sobre a qual um Estado exerce a sua soberania. Então, o território é aquela base física onde um Estado ele vai exercer a sua soberania. E esse território ele é delimitado por limites políticos, que podem ser naturais. Por exemplo, o Brasil ele divide-se, ele limita-se com outros países da América do Sul por um rio, por exemplo, ou uma cordilheira. Esses são os limites naturais que definem um território de um país. Mas também eles podem ser artificiais, né, estabelecido com base em outros elementos. Por exemplo, os Estados Unidos mandou construir um muro para dividir o limite político entre ele e o México. Mas, de modo geral, os limites políticos dos países eles são determinados por traçados tanto naturais quanto artificiais. Né? O território de um país ele é formado pelo solo, né? Pelaquela parte que pode estar em um continente ou pode estar em uma ilha. Ok? Então, olha lá, o Brasil ele é formado pelo solo tanto desse continente imenso, como algumas ilhas, por exemplo, Fernando de Noronha, né, entre outras ilhas que fazem parte, né, do território do Brasil. Então, existe a parte continental e a parte insular, que diz respeito às ilhas. Mas também pelo subsolo. Existem, por exemplo, o que está aqui no subsolo, por exemplo, petróleo, pertence ao Brasil. Né? Está no território brasileiro. Mas também nós temos o nosso espaço aéreo, que faz parte do nosso território. Por exemplo, um avião não pode simplesmente de outro país chegar e sobrevoar o nosso espaço aéreo, porque isso aqui faz parte do nosso território. Assim como o nosso território marítimo, né, que é definido internacionalmente. O Brasil tem um território marítimo. Depois do seu continente, após, né, o seu continente, dentro do mar existe um território marítimo que pertence ao Brasil. Simplesmente uma embarcação, um navio não pode chegar e adentrar esse território. Ok? Entendido? Então nós temos aqui 3 conceitos já definidos: Estado, nação e território. O outro conceito, o quarto conceito que a gente vai precisar definir para a gente entender esse termo geopolítica, né, é país.
que é país? País é um território politicamente delimitado, com unidades político-administrativas, por exemplo, país. Vamos pensar o Brasil. O Brasil é um território politicamente delimitado. Nós temos os nossos limites com os outros países da América do Sul e com o Oceano Atlântico. Ok? Com unidades políticas administrativas, nós temos várias unidades político-administrativas. Nós temos a nossa moeda própria, que é o real, né? Que anda sumido da nossa carteira. Bem, além das unidades político-administrativas, moeda própria, nós temos que ter o reconhecimento internacional, ou seja, os países, eles precisam, outros países, eles precisam reconhecer o Brasil enquanto país. Então, ele precisa desse reconhecimento internacional, ok? E, em geral, também ele é habitado por uma comunidade. Nós temos uma comunidade, nós temos um povo que é chamado de povo brasileiro, com uma história própria. Né? Nós temos uma história própria. Todo país tem um Estado constituído. Ok? Então vamos lá. Todo país, o Brasil tem um Estado, Estado brasileiro, Estado soberano, Estado-nação constituído, que exerce a sua soberania perante outros países. Além disso, nós temos uma lei que rege o nosso país, a nossa Constituição. Ok? Tranquilo? Bem, mas entre esses países existem algumas relações, né? As relações entre esses países. E também existem algumas organizações multilaterais, né? Multilaterais, ou também chamadas algumas bilaterais, quando envolve dois estados. Okay? As relações entre os países elas são regulamentadas por tratados ou acordos. Por exemplo, o Brasil tem vários acordos, vários tratados com países vizinhos. Por exemplo, existe um tratado com o Paraguai de livre circulação. Você tem lá a Ponte da Amizade, você pode passar, por exemplo, o pessoal que é muambeiro aí, né? O pessoal que vai comprar muamba lá no Paraguai, tem livre acesso. Você pode entrar e sair tranquilamente, apresentando a sua carteira de identidade devido a um acordo, um tratado que existe entre os dois países. Esse acordo, eles podem ser bilaterais, quando envolve dois países, ou multilaterais, quando envolve 3 ou mais estados. Por exemplo, o Brasil com o Paraguai não é um acordo apenas bilateral, é um acordo multilateral que envolve uma organização, né, um bloco econômico que é chamado de Mercosul, né, que é composto por vários países, ok? Do qual faz parte o Brasil, do qual também faz parte o Paraguai, entre outros, como a Argentina, como o Uruguai, tá? Então, olha lá. As relações, voltando, as relações elas podem ser entre os países, elas podem ser bilaterais, quando envolve 2 países, ou multilaterais, quando envolve 3 ou mais estados. Ok, queridos? Tranquilo? Bora passar então, né? E essas organizações, as organizações multilaterais, elas surgiram principalmente, queridos, deixa eu só ligar aqui o computador que ele tá riando aqui, vamos lá. Essas organizações multilaterais, elas surgiram no mundo principalmente com o fim da Segunda Guerra. Né? Os países vencedores da Segunda Guerra, do conflito, estabeleceram alguns valores considerados fundamentais para garantir essa ordem internacional. Entre eles, a manutenção da paz, né, a proteção do meio ambiente, o respeito aos direitos humanos. E, para concretizar esses valores, foram criadas essas organizações multilaterais. Ok? Vamos lá. Alguma dessas organizações multilaterais é o Banco Mundial e o outro é o Fundo Monetário Internacional, que é chamado de FMI. Em 1944,
né, houve uma conferência internacional que ocorreu nos Estados Unidos, na cidade de Bretton Woods. Nessa conferência, a famosa conferência de Bretton Woods, ela vai estabelecer os pilares, né, o alicerce dos atuais sistemas monetários e financeiros internacionais. E nessa conferência foram instituídos o Banco Internacional para a Reconstituição e Desenvolvimento, que era chamado de BID, que passou mais tarde, né, a integrar o Banco Mundial que eu acabei de falar. Okay? E o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Todos dois são controlados por países ricos. Né? O FMI, por exemplo, ele é chamado do agiota internacional. Ele fornece empréstimo a países que estão com dificuldades financeiras, né? Mas esse empréstimo não vem de graça, né? De maneira graciosa, gratuita, tem algumas condições, tem juros, né? Para repassar esses dinheiros, alguns acordos. E o Banco Mundial, ele utiliza critérios próprios dele mesmo para a concessão de recursos. Por exemplo, para a construção de uma ponte, né, para empreendimentos. Então, esta obra é financiada pelo Banco Mundial. Vocês estão acostumados a ver algumas placas aí com essa fala, com essa escrita aí, né? Ok? Existe uma organização chamada a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1945. 1945 é o final da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. Né? E a ONU, criada em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, né, com o final da Segunda Guerra Mundial, ela foi criada com o objetivo principal de manter a paz e a segurança internacional. Né? Além dos seus órgãos principais, a ONU ela é composta de vários órgãos principais. Né? Ela também é formada, além desses órgãos principais, por programas, por fundos, por agências especializadas, né? Com escritórios próprios que atuam de forma interligada. A ONU possui uma Assembleia Geral, da qual participam os países membros da organização. É um espaço de discussão, análise e decisão sobre os mais diversos assuntos no âmbito internacional. Há ainda o Conselho de Segurança da ONU. Esse Conselho de Segurança ele é composto por 15 membros, né? 5 deles são considerados permanentes, que é os Estados Unidos, que é a Rússia, que é a França, o Reino Unido e a China. São os 5 países, né, que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU de maneira permanente. Aí embaixo nesse quadro você pode perceber, né, o órgão e a função. O órgão que faz parte da ONU, né, os programas, agências e tal. Você tem a FAO, a função, a Unesco, a sua função. Você pode ver detalhadamente, isso está no livro de vocês, tá, queridos? A OMS, que está agora nessa época de pandemia, ela está muito aí em tela, né, atuando aí nas questões relacionadas à saúde da população mundial. Você tem o PMA, o PNUD, né? E assim como todos os órgãos, programas e agências que fazem parte da ONU. Ok? Bem, mas entre esses países constituídos não existem só acordos bilaterais, multilaterais. Há também conflitos e tensões. Ok, queridos? Então, como é que acontecem esses conflitos e tensões entre países? Eles acontecem devido a uma combinação de fatores sociais, econômicos, militares, territoriais, religiosos, tá? Étnicos e etc. Os países, né, essa combinação desses fatores, ela interfere, né, no cenário mundial. Os países de economia mais forte, que tem uma população, cuja essa população representa um grande mercado consumidor, com um exército mais bem equipado, mais treinado, com abundância de recursos financeiros, energéticos, tem uma maior influência nas decisões que afetam os outros países, sobretudo nos que têm menor poder político e econômico. E isso gera essas tensões e esses conflitos.
Eu destaquei algumas questões, né, que são decorrentes desses conflitos e tensões. Questões territoriais, né? Os países motivados pelo controle de recursos estratégicos como petróleo, água, minérios, né, podem levar a uma invasão militar para posterior intervenção econômica, que podem ter como causa a expansão de fronteiras, né? O Brasil ele teve algumas questões territoriais, né, que envolveram a questão do território brasileiro, que atualmente possui essa configuração. Um outro exemplo desse tipo que vocês podem verificar aí no mapa aí e no texto é as Malvinas, né, que a gente chama aqui Malvinas, esse bloco aqui, esse primeiro bloco aqui do nosso colégio, né? Mas Malvinas é o nome dado às Ilhas Malvinas, né, pela Argentina, e o Reino Unido chama as mesmas ilhas de Falklands. Então, a Argentina, né, visando essa questão territorial, a posse dessas ilhas, declara guerra, né, ao Reino Unido, né, só que ela perde a guerra porque, olha lá, Reino Unido tem maior condição, né, de recursos financeiros, energéticos, o exército mais equipado, derrota a Argentina e, né, toma posse aí, né, continua a posse das Falklands, ok? Outro, né, ponto que motiva essas tensões, esses conflitos, são os interesses econômicos, além dos recursos naturais. Os interesses pelas regiões que apresentam recursos naturais, energéticos, de grande valor econômico, está entre as principais causas, né, desses conflitos armados entre esses países. Por exemplo, o petróleo. O petróleo hoje é a fonte de energia mais utilizada, é a matriz energética mundial. Por exemplo, na Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque é um exemplo. O Iraque ele não tinha saída para o Golfo Pérsico. Então, o que ele vai fazer? Olha lá. Além de ter uma imensa, né, reserva petrolífera no seu subsolo, ao lado dele existe um país chamado Kuwait que tem saída para o Golfo, que também apresenta uma grande reserva petrolífera. Então, o que o Iraque fez? Ele invadiu o Kuwait, né, para tomar posse dessa saída, além da saída para o Golfo Pérsico, além da posse dos seus poços de petróleo. Em resposta, formou-se uma grande aliança ocidental e do Oriente Médio, liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, para a desocupação, né, pelo Iraque desse território kuwaitiano. Essa guerra, esse conflito, ele ficou conhecido como a Guerra do Golfo, de 1991. E o Iraque não sossegou aí. Em 2003, o Saddam Hussein, né, que era o governante do Iraque, ele, sob o pretexto que o Iraque lá, ele armazenava armas de destruição em massa, né, e comandado pelo Saddam Hussein, os Estados Unidos eles vão invadir o Iraque. Eles dizem lá assim, Saddam Hussein está produzindo arma de destruição em massa e tal, está escondendo lá dentro do Iraque e tal. Aí os Estados Unidos vai e novamente ele invade o Iraque, né? Outra frente de coalizão, dando início à guerra que ficou conhecida como a Guerra do Iraque, ok? Que iniciou em 2003. Então é mais um conflito por interesses econômicos e recursos naturais. Outro ponto que gera esses conflitos e tensões são as rivalidades étnico-religiosas, né? Nós temos no nosso planeta várias e várias etnias que desenvolvem a sua cultura, suas tradições, sua língua, seu modo de vida, né, de maneira diferente. Então, entre esses povos existe a intolerância às diferenças, o que tem provocado conflito. Então, assim surge confronto entre grupos, quando, por exemplo, uma das partes busca independência política e econômica ou pretende instaurar um regime político afeito à sua condição étnica. Um exemplo disso ocorreu em 94,
na África. Existia uma rivalidade entre dois povos de etnias diferentes, né? As etnias Tutsi e Hutu, que deu origem a um grande genocídio num país chamado Ruanda, que matou mais de 1 milhão de Tutsis, né, em apenas 3 meses. As questões religiosas, elas motivam vários e vários conflitos. Aí é só um exemplo. Por exemplo, na Chechênia, né, existe ali na região do norte do Cáucaso, em território considerado território russo, um conflito por razões étnico-religiosas, né? Étnico-religiosa, entre outras aí que a gente vê, né, distribuídas aí pelo mundo. E qual o papel da ONU? Qual o papel da ONU para dirimir, para resolver esses conflitos? Bem, além de julgar, nós falamos agora há pouco, vocês viram as organizações, os órgãos, os programas, né, que fazem parte da ONU, que além de julgar a disputa entre os países, ela promove a paz, a manutenção da paz internacional e a segurança em regiões de tensões e conflitos armados. As missões são chamadas missões de paz, né? Elas são compostas por um exército de homens e mulheres, que são chamados os capacetes azuis, né? Alguns também chamados de boinas azuis, provenientes de diversos países, né? Servem ali a essa força internacional, né? E vão lá para proporcionar o diálogo e resolver tentar resolver, pelo menos, por vias pacíficas. Ok? Queridos, foi um prazer. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. É só o começo, né? A gente vai ajustando. Qualquer dúvida, eu vou estar no horário das aulas no WhatsApp para resolver quaisquer dúvidas. É só vocês entrarem lá, sem gracinha, sem brincadeirinha. Vamos tentar dar um caráter sério aí. A gente brinca, tem um momento da nossa brincadeira, mas vai lá, entre lá para resolver a sua dúvida. Eu vou estar à sua disposição, com toda boa vontade, para tentar resolver isso da melhor forma possível, tentar estabelecer, resolver as dúvidas da melhor forma possível. Acompanhem no livro de vocês e também vai estar sendo disponibilizado o material impresso, né, que vocês vão precisar apanhar na escola para vocês exercitarem aí o conteúdo dessa aula. Ok, queridos? Obrigado. Deus abençoe a todos.